Na aula 7 de hoje de noções de conjuntos, nós vamos falar sobre os intervalos reais. A primeira coisa que nós vamos comentar aqui é sobre a representação geométrica dos números reais. Como é que é feito isso? É através de uma reta, aqui está a simbologia dos números reais, vamos colocar aqui em destaque o zero, e aí vamos destacar apenas alguns valores, mesmo espaçamento aqui, o 1, o 2, aí depois vem os outros elementos, outros números, 3, 4, 5. Quando você considera a parte à esquerda do zero, o menos 1, o menos 2, o menos 3, até o infinito negativo, agora você está incorporando aqui os números inteiros, quer dizer, natural, todo número natural também é inteiro. Aqui entre o 0 e o 1, por exemplo, aqui tem do 0 até 1 tem uma unidade. Dividindo ao meio, nós vamos ter aqui 1 sobre 2, que é a metade, 0,5 ou 1 sobre 2. Isso aqui já é um número racional. Então, todo número natural é um número inteiro, que também é um número racional. Esse número aqui, por sua vez, ele tem um representante desse lado esquerdo, que é o menos 1 sobre 2. Aí nós vamos ter entre 1 e o 2, vamos ter o 3 meios, 3 dividido por 2 dá 1,5, então bem aqui na metade entre 1 e o 2. Outros valores que podemos destacar aqui é o menos 3 meios, que fica a mesma distância do zero em relação a esse aqui, só que para o lado negativo. Aqui nós temos 1/3, que é uma dízima periódica, né? Quando você divide 1 por 3 dá 0,333, existe uma periodicidade. Nesse lado aqui é menos 1/3. Vamos pegar essa parte aqui destacada, em quadriculado, e vamos ampliar aqui embaixo. Vai do 0 ao 2, tá aqui eu dei uma ampliada, para a gente identificar outros números que tem aqui. Olha, o raiz de 1, por exemplo, o raiz de 1 é igual a 1, então ele fica exatamente em cima desse valor. Raiz de 4 equivale ao número 2, então ele é colocado bem aqui porque ele é igual a 2. E onde é que estão os outros números? Por exemplo, cadê os números irracionais? Como é que eles podem aparecer aqui? Então, nós vamos fazer uma representação de um número irracional. Nós vamos considerar essa linha pontilhada aqui, que ela tem o comprimento igual a 1. É a mesma distância que tem desse 0 até esse 1. Tem daqui até esse ponto mais alto. Então, é 1 por 1. E vamos considerar também essa distância que vem daqui do 0 até o ponto mais alto da linha pontilhada. Como isso aqui é um triângulo retângulo, já que essa reta aqui pontilhada ela é perpendicular a essa reta real, isso aqui é um triângulo retângulo. Você pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras, o cateto aqui é 1 e esse cateto é 1. Fazendo isso, nós vamos alcançar o valor dessa linha, que é a hipotenusa, igual a raiz de 2. Raiz de 2 nada mais é do que um número irracional. Eu não consigo escrever raiz de 2 na forma de uma fração. E como é que a gente representa aqui na linha real esse número? Nós vamos pegar esse tamanho aqui, que está de vermelho, e projetar ele para cima da reta real, da seguinte maneira. Nós vamos cada vez declinando aqui, essa reta, até que ela vai alcançar um valor bem aqui. Esse valor aqui é o raiz de 2. Então, a distância que tem do 0 até aqui é o raiz de 2, que é um número irracional. Se você quiser descobrir, por exemplo, onde é que fica a raiz de 3, você vai colocar assim, vai pegar esse tamanho, daqui até raiz de 2, vale raiz de 2. E aqui para cima, você vai pegar valendo 1, que é a distância do 0 até esse 1 aqui. Usando a mesma estratégia anterior, você vai pegar uma linha desse ponto aqui do 0 até o ponto mais alto. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser raiz de 2. Então, nós temos novamente um triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras. Essa hipotenusa aqui vai ser igual a raiz de 3. Vamos pegar esse segmento de reta e projetar em cima da reta real. Vamos ver como é que fica. Ela vem sendo projetada até que ela alcança um valor aqui. Esse valor aqui é raiz de 3. E assim você vai encontrando os demais valores, sempre entre cada dois tracinhos desse, pelo menos um número real você vai encontrar.
Ou seja, existe uma infinidade de números aqui entre cada dois tracinhos desses. Vamos falar agora de módulo, oposto e inverso de um número real. Vamos pegar aqui a nossa reta real que nós montamos lá anteriormente. O que é o módulo? O módulo é representado assim, ó. Você escolhe um número e coloca duas barrinhas ao lado. O que significa esse módulo? Qual é a pergunta que está sendo colocada aqui? Quando eu coloco módulo de 2, eu estou perguntando qual é a distância que tem da origem, que é o 0, até o número 2. Ó. Essa distância aqui. Ó. Então, se você for contar em termos de unidade, você vai perceber que são 2 unidades. Ou seja, módulo de 2 é igual a 2. Se eu colocar aqui módulo de menos 2, eu quero saber qual é a distância que tem do 0 até o menos 2. E se você observar aqui, vai perceber que também são 2 unidades. Então, é por isso que módulo de menos 2 também é igual a 2. Módulo de meio, ó, esse valor aqui, meio, é a distância que tem do 0 até esse meio, é 1 sobre 2. E módulo de menos meio é a distância que tem do 0 até o menos meio, na representação de números relativos. Isso aqui é igual a meio. Então, esses valores são chamados de módulo. Quando falar módulo, lembrem que é a distância, um comprimento, é a distância da origem até o número relativo. Por isso que ele fica sempre positivo. Quando se fala em oposto, observem aqui, quem é o oposto de 2? Olha, o 2 está aqui, existe uma simetria entre o oposto dele. Relacionado com 0, o oposto dele vai estar bem aqui, a mesma distância, menos 2. Então, nós dizemos que dois números são opostos quando o módulo deles é igual. Olha, módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2, e tudo dá 2. Então, o oposto de 2 é menos 2. Nós podemos também dizer que quando você soma dois números opostos, sempre vai dar 0. 2 mais menos 2 é igual a 0. Agora, menos 1/3. Quem é o oposto de menos 1/3? É o 1/3. Ó. Menos 1/3 fica desse lado daqui, ó. E aí a mesma distância fica 1/3. Então, basta você colocar o valor em módulo e trocar o sinal. Se fosse 0,34, o oposto dele é menos 0,34. E o inverso? O que é o inverso? Quando você tem um número 2/3, o inverso dele vai ser 3/2. Você troca aqui, ó, o que está aqui embaixo vai para cima e o que está aqui em cima vai para baixo. Ó, você inverteu. Se for menos 5 sempre tem o 1 aqui embaixo. Quando você inverte, vai ficar menos 1/5. Observa que ele conserva o sinal. Você só está trocando o número que está aqui em cima pelo número que está aqui embaixo. Algumas vezes pode aparecer assim, ó, isso aqui é um número irracional, mas ele está elevado a menos 1, significa que é o inverso do raiz de 2. Eu poderia também ter colocado aqui menos 5 elevado a menos 1, que daria esse mesmo valor aqui. Quanto vai ficar aqui, gente? Vai ficar 1 sobre raiz de 2, é o inverso de raiz de 2. Beleza? Intervalos reais. São subconjuntos do conjunto dos números reais, determinados por meio de desigualdades. Considere dois números reais, A e B, com A menor que B. Nós vamos colocar aqui a reta, imaginar que o A está desse lado à esquerda e o B está à direita, porque o A é menor que B. E aqui nós vamos estabelecer uma notação. Quando aparecer uma bolinha aberta aqui em relação ao A, eu vou dizer que está aberto em A, está aberto naquele número, ou seja, o A não pertence ao intervalo. Agora, quando aparecer assim pintadinho, eu vou dizer que está fechado em A, ou seja, o A pertence ao intervalo. Quando eu falo intervalo, eu posso levar em consideração as extremidades, que são A e B, ou não. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, se o A for igual a 2 e o B igual a 7, nós poderíamos ter numa representação da reta real a seguinte representação. Ó, o 2 é menor que 7, vamos supor que o 2 está fechado e o 7 também. E aqui no meio, como são infinitos valores que nem aqui, eu vou pintar aqui. Ó. Você pinta todo esse espaço aqui que tem.
Isso aqui vai definir o que nós chamamos de intervalo real. Como é que eu escrevo isso aqui na representação em forma de intervalos? Nós vamos usar os colchetes. Ó. No 2, ele é fechado no 2, ou seja, ele está incluindo o 2 nesse conjunto, e vai até o 7 fechado também, como aparece aqui. Então, o colchete ele fica para dentro. E na representação na forma de conjunto, seria escrito assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 7. Ou seja, o 2 e o 7 fazem parte desse intervalo. Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos supor que agora o A é 3 e o B é 8. Numa representação na reta real, eu poderia colocar aqui, olha, aberto dos dois lados, no 3 e no 8. E aqui no meio eu vou pintar, ó, que é o intervalo. Então, esse é um intervalo que é aberto à esquerda e aberto à direita. Como é que seria a representação na forma de intervalos? Seria assim, ó, o colchete fica virado para fora no 3, porque ele é aberto em 3, e no 8 também fica virado para fora, porque ele é aberto no 8. Se você não quiser escrever dessa maneira, você pode usar o parêntese, sempre que esse colchete estiver invertido, ou estiver aberto. Aí você pode utilizar o parêntese. E na representação na forma de conjuntos, fica assim, ó, x pertence a reais, tal que x é maior que 3 e menor que 8. Vamos ver mais uma representação. Olha, agora ele está aberto à esquerda e fechado à direita. Aqui no meio é pintado. Na representação em forma de intervalos, ficaria, ó, no 3, como é aberto, o colchete é invertido, no 8 é fechado, o colchete normal, ou no lugar do colchete aberto é o parêntese e aqui o colchete fechado, que é no 8. Na representação em forma de conjuntos, ficaria x pertence aos reais, tal que x é maior que 3 e menor ou igual a 8. Aqui outra representação na reta real, 3 e 8. É fechado à esquerda e aberto à direita. Tá? Fica pintado aqui no meio, representação na forma de intervalos, ficaria fechado no 3, no 8 é aberto, ficou o colchete invertido, no 3 é fechado e aqui onde é aberto eu posso colocar o parêntese. Na representação na forma de conjuntos, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 e x é menor que 8. Intervalos reais infinitos. A representação do infinito é dada por essa simbologia aqui. Esse é o símbolo do infinito. Vamos falar aqui em infinito positivo, aí vamos colocar o sinal positivo do lado. Se falar em infinito negativo, vamos colocar esse sinal negativo do lado. Essa é a nossa notação. Por exemplo, se o A for igual a 3, aí nós temos uma representação na reta real assim. Ó. Vamos supor que ele seja aberto aqui no 3 e seja pintado todos os números aqui até o infinito positivo, que é para a direita. Na representação na forma de intervalos, você faz assim, ó, aberto no 3 e no mais infinito, ó, é sempre o parêntese, tá? Aqui, ó, porque ele sempre vai ser aberto. Você coloca sempre o parêntese. Ou você coloca parêntese aqui, porque ele é aberto, e no infinito também o parêntese, porque no infinito, na verdade, nunca vai ser fechado. E a representação na forma de conjuntos, x pertence aos reais, tal que x é maior que 3. Ó. Todos os valores que estão aqui nessa parte pintada são maiores que 3. Então, eu não estou incluindo 3 nesse caso. Nesse caso de baixo, ó, eu estou incluindo 3, só que eu estou pegando para o lado esquerdo, até o infinito negativo. Como é que fica a representação na forma de intervalos? Ele fica aqui aberto para o menos infinito e fechado no 3. Ó. E na forma de conjuntos, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. Quer dizer, eu estou pegando todos os valores menores que 3 ou iguais. Aí o 3 entra aqui nesse conjunto. Operações com intervalos reais. Vamos fazer alguns exemplos aqui considerando os seguintes intervalos. O conjunto A vai de 1 até 5, fechado no 1 e no 5, e o B vai do 2 até o 7, aberto no 2 e no 7. E aí eu quero calcular A união com B, A inter B e A menos B. Para você fazer essas operações aqui, que nós já vimos em algumas aulas anteriores, você precisa representar os intervalos na forma de reta real.
na representação geométrica. Então você tem que ter o cuidado, ó, eu vou colocar aqui o 1 e o 5, tá? Na ordem que ele aparece, em ordem crescente. Ele é fechado no 1 e é fechado no 5. E aqui no meio eu vou pintar. Ó. Aqui embaixo eu vou colocar também numa reta o conjunto B. Cuidado agora, porque você tem que colocar na ordem crescente. Ó. Se aqui aparece o 2 e o 7, o 2 ele vai ficar nessa posição aqui. Ó. Ele não pode ficar aqui antes do 1. Imagina que tem uma linha passando aqui, ó, no 1, o 2 vai ficar depois dele e fica antes do 5. Agora o 7 ele vai ficar numa ordem depois do 5, né? Então ele vai ficar para cá. Ó. Ele vai ser aberto no 2 e aberto no 7, e aqui no meio pintado. Bom, tendo esses dois conjuntos representados na forma geométrica, agora eu vou fazer as operações. A primeira delas é a união de A com B. Ó. Eu vou passar um traço aqui. Eu vou colocar uma linha pontilhada aqui em cada um dos valores, ó, destacado, que é para a gente poder interpretar melhor. O que é a união? Você vai juntar todos os elementos que aparecem em A junto com os elementos que aparecem em B. Então aqui eu vou pegar desde o 1 até o 7. Ó, o 1 até o 5. E do 2 até o 7. O primeiro valor, o menor valor que tem aqui é o 1. E ele vai aqui até o 7, que é o maior valor que tem aqui. Todos os outros que estão aqui vão estar nesse conjunto de união. O 1 é fechado, porque ele pertence ao A. O 7 é aberto, porque ele não pertence ao B. Ou seja, ele faz só uma extremidade, mas ele não pertence a esse conjunto. Por isso que é aberto. E aí você pinta aqui no meio, ó. Então, essa aqui que é o conjunto união. Como é representado? Eu posso colocar aqui fechado no 1, aberto no 7, na representação de intervalos. Ou em conjunto x pertence aos reais, está o quê? X é maior ou igual a 1 e x menor que 7. Ó, isso aqui é a forma de conjuntos. Se eu for fazer aqui a interseção de A com B, eu vou usar aqui a mesma sequência, eu vou colocar a reta aqui embaixo. O que é a interseção? É tudo que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. São números comuns. Se você observar aqui entre cada uma dessas linhas pontilhadas, ó, entre o 1 e o 2 aparece um pedaço pintado que só tem no A, mas não tem no B, ó, não tem números no B. Então não pode ser o pedaço entre 1 e 2. Entre 2 e 5, ó, aqui nesse trecho, aparecem pintados nos dois. Então provavelmente aqui vai do 2 até o 5. São valores que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Do 5 até o 7, ó, só aparece pintado no B. No A não aparece. Então é aqui que vai ficar definido a interseção. Resta saber se a bolinha aqui é fechada ou aberta no 2 e no 5. Ó. Por que a bolinha é aberta aqui? Porque o 2, para ter a bolinha fechada, esse número 2 teria que estar nos dois conjuntos. Ele está no conjunto A, porque aqui está pintado, mas ele não está no conjunto B. Apesar dele aparecer aqui, ele só faz o limite, né? É só a extremidade, mas não está incluindo 2 aqui no B. Então, como ele não está nos dois conjuntos, ele vai ficar fora da interseção. Já o 5, ó, ele pertence ao A, porque está fechado, e ele está aqui no B, porque ele está aqui no meio dessa pintura. Ó. Então, ele está nos dois. Se ele está nos dois, vai ser bolinha fechada, porque ele pertence à interseção. E aqui no meio é pintado. A representação ficaria assim, ó, 2 aberto até 5 fechado, ou x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e menor ou igual a 5. E a letra C, A menos B, esse aqui é o conjunto diferença. Lembram lá? É tudo que tem no A e que não tem no B. Tudo que está somente, que é exclusividade do A, que aparece só no A. Então vamos ver aqui, de 1 até 2, observe que esse pedaço está pintado só no A, no B não está. O 5, do 2 ao 5, está pintado nos dois, então esse aqui não entra. E do 5 ao 7 não tem nem nada pintado aqui no A. Então nós vamos dizer que a única parte que aparece somente no A é essa partezinha entre 1 e 2. Então vou colocar aqui entre 1 e 2. Vamos ver agora se é bolinha fechada ou aberta. Por que a bolinha aqui no 1 vai ser fechada? Porque ele pertence ao A. Olha, fechado, ele pertence ao A. Então, ele vai aparecer aqui. Agora, aqui no 2, olha, ele pertence ao A, o 2, porque está aqui pintado,
mas ele não pertence a B. Então, se ele pertence ao A, ele é exclusivo do A. Então, aqui ele vai ser bolinha fechada, porque ele é exclusividade do A. E aqui é pintado no meio, né? Como é que ficaria aqui? Seria fechado no 1 até o 2 fechado, ou x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2. Gente, espero que vocês tenham compreendido essa aula. Se você gostou da aula, deixe seu like. Anotem tudo direitinho para fazer a nossa atividade avaliativa. Valeu e até a próxima aula.